boa tarde a todos. Como sempre, sejam muito, mas muito bem-vindos mesmo à nossa Casa de Jorge. Começando os nossos anúncios, nossos lembretes. Nesse último sábado, nós fizemos a entrega das cestas dos auxílios às famílias cadastradas aqui na casa. Então, já estamos começando tudo de novo para o próximo mês fazer as entregas, Então, mais uma vez, pedimos a vocês que colaborem com feijão, arroz, macarrão, leite, óleo, que é o básico da cesta, tá? O segundo aviso é um pedido para o pessoal que bota o nome, tanto no livro dos encarnados, como pedindo assistência, para botar uma vez só, tá? Porque os nossos amigos espirituais sabem. E o terceiro é um convite. No dia 17 de setembro, vamos ter um movimento com Jesus. Vai ser das 8 até as 17h10. E aqueles que quiserem participar serão todos muito bem-vindos e pedimos para fazer a inscrição na secretaria. E esses são nossos comunicados avisos de hoje, tá? Vamos ver uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem de hoje é glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo, em Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parte da confissão religiosa que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse eu, daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que não portadores, se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas, se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Então, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos, pedir ao Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, aos benfeitores da casa, aos nossos amigos e protetores espirituais, que possamos ter um trabalho calmo,
que os ensinamentos possam calar fundo em nossos corações, para que sejamos homens bons, homens do bem, obreiros em favor de Deus, em favor de Jesus. Que as bênçãos dos céus, que as bênçãos de Jesus, dos patronos desta casa, da equipe espiritual aqui presente, possam nos ajudar nessa caminhada, possam nos fortalecer para que possamos ter dias melhores, dias de paz, dias de muita glória. E assim, agradecemos que podemos estar presentes nesta tarde e que possamos aprender a lição que a nossa amiga vai nos dar. Graças a Deus. E agora, Teon, a palavra está com você. Uma boa tarde a todos, um grande abraço, trazido lá da nossa casa, com a irmã, Centro Espírita Jorge Niemeyer. E é uma honra nós estarmos aqui mais uma vez, nessa casa querida, onde temos muitos amigos, né? E que sempre nos acolhe muito bem quando aqui chegamos. E hoje nós vamos estar conversando a respeito de um tema muito importante para todos nós, para nós espíritas e para todos aqueles que querem conhecer a doutrina espírita. E esse tema, ele está dentro do Evangelho, iniciando o Evangelho, fazendo parte da introdução. E é interessante porque, muitas vezes, nós desprezamos a introdução de alguns livros, né? Para nós acelerarmos a nossa leitura, às vezes damos assim uma olhada superficial, sem adentrarmos muito bem, e vamos seguindo. Mas nós, quando agimos assim, nós perdemos muito, né, daquilo que o autor nos traz em referência ao contexto que ele aborda. E se tratando de doutrina espírita, nós não podemos nunca desprezar as introduções das obras básicas. Porque ali, além de estar trazendo o contexto que o autor quer nos levar a entender, traz toda uma filosofia abordada ali, especialmente naquele local. Então, o Evangelho, ele nos traz na segunda introdução, que ela se compõe, se não me engano, de 4 itens, né? 3 e 4 itens, ela nos traz ali essa autoridade da doutrina espírita, que é um capítulo lindo, né? E a gente, quando lê a introdução, o livro dos Espíritos, da Gênese, do Evangelho, a gente vê assim, o trabalho hercúleo de Kardec, né? A dedicação que ele teve, o empenho que ele teve, o amor, né, que ele dedicou ali à tarefa. Então é isso que se trata ali dentro, né? Então, a autoridade da doutrina espírita, que vem e encerra ali nessa que a gente vai entender isso, que é o controle universal do ensino dos espíritos, né? Então tem assim um título e um subtítulo. Então, nós sabemos que Jesus nos prometeu o Consolador prometido, né? Naquela reunião, naquele ambiente ali belíssimo, onde ele reúne todos os apóstolos estavam ansiosos, amedrontados. Imagina Jesus se ausentar, né, dali fisicamente, mas para eles era ausentar mesmo, né? Eles não entendiam muito bem essa colocação de Jesus, que está conosco para sempre. Então, eles pensavam que ia ficar abandonados. Então, naquele momento ali, Jesus reúne os discípulos, conversando com eles, trazendo toda aquela paz, aquela segurança. Ele já tinha, ao longo da caminhada, trazendo aquelas observações, né, as divergências muito importantes,
passando para eles a missão do Evangelho, de propagar o Evangelho. Então, nessa reunião, após os discípulos perguntarem a Jesus: Mestre, tu nos deixarás órfãos? E Jesus fala para eles: não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, né, que vai enviar um outro Consolador, e nós colocamos aqui, né, aliás, muitas vezes, né, para a gente acompanhar a fala de Jesus, como essa fala é amorosa. Só o mestre desse teor, desse gabarito espiritual, né? Então, ele, antes de dizer o que ele vai dizer, ele diz: ainda tenho muito que falar para vocês, tenho muito que dizer, mas no momento, o que eu tenho para dizer, vocês não podem suportar. Porque naquela época, como eles não entendiam a ausência de Jesus, que continuava espiritualmente, imagina entender as verdades que o Espiritismo nos traz, né? Então ele diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, né? Ele estará nos conduzindo. Porque não falará de si mesmo, mas de tudo que tiver ouvido, né? Tudo aquilo que nós tivermos capacidade de ter ouvido, assimilado, e vos anunciará o que há de vir. Né? Então, essa foi o discurso de Jesus aconselhando e acalmando os corações daqueles discípulos. E aí ele continua essa passagem linda que está lá no Evangelho, no capítulo 6, o capítulo 5, que eu pessoalmente acho o capítulo mais lindo, que é difícil a gente ler assim as lágrimas, porque quando ele fala que ele é o médico, né, das almas, a gente sente aquele consolo, aquele acolhimento ali, de uma forma mesmo assim digna de um mestre, Jesus. E aí ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, vós estivestes com ele, né? Confirmando aí quem é o Espírito de verdade. Né? Porque habita convosco hoje e estarás convosco sempre. Né? Então aí nós temos uma comprovação de que o Espírito de verdade é Jesus, que nós podemos também dizer que é aquela pleiade de espíritos que trabalharam na trazenda codificação, em nome dele, que foram os espíritos escolhidos para esse trabalho. Então, em nome de Jesus, eles também podem ser entendidos como o Espírito de verdade, que vem trazer esse consolo. E João registrou isso. O apóstolo João, lá no capítulo 14, nos itens 15 e 16. E a gente vendo essa chegada, quer dizer chegada, é registrada nesse capítulo que nós estamos falando, que é o Cristo Consolador, né? Onde ele vem ali confirmar, através de uma mensagem que está nesse item, em 1861, né? Trazido por desse capítulo. Veio como outrora, olha só a confirmação, aos transviados, quer dizer, aqueles que esqueceram a minha palavra, aos transviados filhos de Israel, trazer-nos, né, a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, então ele confirma aí, né, o Consolador prometido é o Espiritismo. Como fez antigamente a minha palavra, quer dizer, como eu falei para vocês outrora, naquele dia, naquele momento, né? Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, nós acabamos de ouvir aqui na mensagem, né? O Deus grande, desculpe que eu coloquei ali, letra minúscula, mas é o Deus com letra maiúscula, Deus grande, que faz germine as plantas e se levantem as essa sabedoria suprema que nós aprendemos através
dos Espíritos. E ele continua dizendo: revelei a doutrina divina. Como um cefeiro reuniu os feixes, em feixes, o bem, né, esparso no seio da humanidade. Quer dizer, o pouco bem que nós fazemos, como disse a lição, Jesus reuniu, recolheu tudo isso e usou para que nós pudéssemos receber hoje, né, digamos hoje, no sentido figurado, essa mensagem divina que vem através de Jesus, através de seus propósitos, que são os Espíritos, né? Então ele vem com esse apelo amoroso: vinde a mim, todos vós que sofreis. Eu vou deixar de dever de casa para vocês lerem o capítulo 6. Um momento que vocês tiverem um tempinho. Abram, ele não é muito grande. Leiam com o coração. E ali a gente encontra o consolo, a gente encontra as respostas para as nossas questões, o acolhimento às nossas interrogações. É um capítulo belíssimo. Então, nós colocamos todo esse processo para nós termos a certeza de que, né, o que caracteriza a doutrina divina ser divina é justamente essa origem, de onde ela veio, de Deus, né? Da iniciativa, do trabalho, da dedicação dos Espíritos a implantarem junto de Jesus. Então, diz o próprio Allan Kardec lá na Gênese, né? E sendo a sua colaboração um outro fruto do trabalho, né, do homem que foi Kardec. Então, veio de Jesus essa doutrina divina, com a palavra dos Espíritos, através de um homem que foi escolhido, que foi preparado, não sabemos por quanto tempo, né? Mas sabemos que Kardec foi aquele que esteve ao longo do tempo com Jesus, se preparando para trazer essa mensagem, né? Essa doutrina. Então, a gente vê aí agora, entrando no nosso tema, as perguntas que nós podemos fazer, ou aqueles que fazem quando começam a entender, ou a escutar, ou a estudar mesmo, a ter contato com a doutrina espírita, podem nos perguntar, né? E nós teremos, então, respostas para dar a essas pessoas. E aí alguém pode nos perguntar: mas aonde nós podemos comprovar que a doutrina espírita tem uma autoridade? Como é que nós podemos comprovar isso? Quem faz o EJA sabe responder, né? Então, como é que nós podemos entender essa pergunta, né? Dar essa resposta? Por que a doutrina espírita é legítima? Por que ela não deixa dúvida, né? Por que os seus ensinos são verdadeiros? Nós acabamos de ver que ela vem de Deus, ela tem origem divina, né? Mas Allan Kardec dá início a esse item que nós estamos conversando, dizendo o seguinte: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, ou seja, se ela tivesse nascido numa comunidade, numa cidade, num determinado país, num determinado local, ela não ofereceria senão as luzes daquele local, daquele ambiente, daquela comunidade, não oferecia os ensinamentos ali, somente para aquele lugar ali. Não ia conseguir abranger essa necessidade, né, dos povos, todas as nações, como foi atingido pelos próprios Espíritos. Então, Kardec nos leva a pensar, aliás, a doutrina espírita, ela tem essa capacidade. Nós aprendemos a raciocinar, né? Quando nós estudamos, nós aprendemos com Kardec, porque ele nos leva a fazer esse exercício. Então, ele começa dizendo isso. Então, a autoridade da doutrina espírita, ela está calcada em alguns pilares, que nós vamos lendo ali a introdução e nós vamos entendendo isso, né? Ela é o controle universal do ensino dos Espíritos, que podemos abreviar CUEE. Quando a gente vê essa sigla, a gente já sabe do que se trata, né? Controle universal do ensino dos Espíritos.
Então, ela está calcada em alguns pilares. Por exemplo, a universalidade, né? Nós temos aí a universalidade, temos a concordância doutrinária, temos podemos afirmar que ela é contínua e progressiva, a gente vai ver um a um, tá? Ela é de construção coletiva e ela é também de racionalidade, né, na nossa fé. A gente vai lembrar lá do que Kardec falou da fé raciocinada, né? Então, a gente vai entender, né, como Kardec coloca ali, que se os espíritos tivessem revelado apenas em um local, ela não teria toda essa abrangência que ela teve através do controle universal dos espíritos. Foram os próprios espíritos que propagaram a doutrina espírita. Em que consiste essa universalidade dos espíritos? Né? Então, na força do espiritismo, né? Na veracidade, na verdade que ele traz. E nessa força, dentro dessa força, está a causa, né, da sua rápida propagação. Então, a universalidade do ensinamento dos espíritos é esse caráter. Né? Eu até fico com a blusa própria, dizendo aqui que a força do espiritismo é justamente essa, né? Essa condição eficaz que ela tem de se propagar. Né? Então, a universalidade é o caráter principal da doutrina espírita. Os espíritos se comunicando sobre toda a Terra, né? Trazendo a veracidade, trazendo a comunicação de formas, palavras diferentes com o mesmo contexto, com o mesmo sentido. Isso tudo foi o alimento, foi contexto, né, utilizado para que pudesse ter essa veracidade, utilizando inúmeros médicos, né, para esse. Então, não foi só uma comunidade, só aqueles médicos, só um médico, né? Então, a gente vai entendendo essa abrangência que os próprios espíritos têm. Pela vontade de Deus, foi assim que aconteceu. Então, enquanto a voz de um único homem, né, como a gente iniciou, como Kardec inicia ali, mesmo com a ajuda da imprensa, né, Kardec coloca, isso aqui tudo são palavras de Kardec, não teria essa propagação. Levaria séculos para que pudesse todos os continentes terem o conhecimento de que há espíritos. Porque quando houve lá em Radisville aquele evento, não foi o primeiro, certamente já estava ocorrendo em outros locais. E dali foi se propagando de uma forma assim abrangente, todos ao mesmo tempo, tendo notícias, tendo evidências daqueles casos, né? Quando chega na França, quando chega lá, até Kardec se disponibilizar a estudar por que aquela mesa se movia, se ela não tinha cérebro, né? Até que me provem, né? Ele duvidava. E ele se debruçou, ele foi estudar. Por quê? Porque ele era uma peça importante, né? Ali de todo aquele contexto. Então, o espiritismo, afirmado por Kardec, é uma verdade. Ele não teme o mal querer dos homens, nem as revoluções morais que se implantam, né, dentro da humanidade por causa ainda do nosso egoísmo. Nem as perturbações físicas do globo, ou seja, não se abala. A verdade está instalada, o edifício está construído, né, para que nós possamos usufruir desse bem maior que o Espiritismo nos traz através do seu esclarecimento. E ele fala, né, ele fecha dizendo, porque nenhuma dessas circunstâncias atinge os espíritos. Lógico, são espíritos, são inatingíveis, né? A alma é inatingível, a alma é eterna. E aí vem a construção coletiva, né, que é o outro pilar. Por que tem essa construção coletiva? Por que nós dizemos isso? Porque é uma obra coletiva.
de todos os espíritos. Ali no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, no Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, tem um pedacinho lá que é dito que os espíritos que participaram de todo esse trabalho foram personalidades que atuaram na Terra em várias fases, em vários momentos. Personalidades importantes, mas também muitos personagens desconhecidos, simples, né? Que não eram famosos, que atuaram ali, trazendo todas essas mensagens que a gente encontra após a leitura do Evangelho, após o estudo daquele capítulo, tem lá, Instruções dos Espíritos, né? E a gente vai ver ali várias, alguns nem assinaram, né? A Federação Espírita do Paraná tem um livro que traz todas as biografias dos espíritos da codificação. E a gente, às vezes, vai procurar algum nome, não tem ali, porque não tem mensagem. Tem a biografia, não tem mensagem, não tem. Então, por quê? Porque nem todos foram registrados, ficaram incógnitos, né? Então, é uma obra coletiva de desencarnados. Ele fez questão de colocar desencarnados primeiro, porque é os espíritos, e encarnados, porque somos nós também que temos participação nisso tudo. A partir do momento que nós tomamos conhecimento, nós temos participação também na divulgação da obra espírita, né? Então, esses homens desencarnados e encarnados, esses espíritos desencarnados e os homens encarnados, sob as mãos amorosas de Jesus, né, construíram toda essa doutrina através desses espíritos que se dedicaram a isso. Então, o espiritismo, ele é abrangente porque ele não seleciona os destinatários. Então, quando a pessoa toma conhecimento da doutrina espírita, nós não perguntamos qual é a religião, se ele precisa ser espírita. Convivemos, às vezes, com pessoas ao longo da nossa vida que se interessam pelo espiritismo e nunca a gente fala, né? Você precisa ser espírita, né? Porque não tem necessidade. Nós podemos ter o contexto espírita na nossa alma, né? Sem necessariamente dizermos que somos espíritas, porque é uma conduta. É uma conduta. Quantas pessoas que não conhecem o espiritismo, que não são espíritas e que têm um comportamento, têm uma vida que nós até chegamos a perguntar: você por acaso é espírita? A pessoa fala: não. Por que você perguntou isso? Por causa do seu caráter, né? Então é o caráter. Não necessariamente a religião que ele tem esse teor também religioso, mas é porque esse caráter é dentro desses postulados, né? Dentro da ética, dentro da fidelidade, dentro da seriedade, dentro dessa bondade que nós aprendemos a desenvolver em nós também, através do espiritismo. Então, existe aí a concordância doutrinária, e esse ponto também é muito importante, porque Kardec diz que a autoridade da doutrina espírita calca-se também pelo eficaz controle da concordância dos seus princípios, em que um único tijolo não podia ser alheio ao conjunto da obra. Então, nós, para construirmos uma parede, nós precisamos de inúmeros tijolos iguais, do mesmo tamanho, com a mesma dimensão ali, com a mesma estrutura, para que aquela parede fique corretamente, né, no seu contexto delineado ali dentro daquilo que está proposto. Então, a doutrina espírita tem essa concordância doutrinária no sentido do seu contexto, do seu conteúdo, né? Quando nós, por exemplo, lemos um livro que nós não conhecemos aquele autor, e às vezes é dito até que ele é psicografado por determinado espírito, e a gente vai começando a ler, e a gente vai encontrando algumas questões ali que não batem com aquilo que Kardec afirmou nas obras básicas, nós sabemos ali que não há o quê? Uma concordância doutrinária, há um
alguns desvios, algumas coisas que contradizem. E na doutrina não pode haver essa contradição. E ainda, em relação a isso, ele diz que isto é o que nós chamamos de unidade doutrinária. Então, tem que haver essa unidade. O contexto ele tem que ser trazido através de um critério que foi trazido, né, primeiro, para que qualquer opinião, qualquer colocação seja de acordo com aquilo. É por isso que nós, até mesmo nos nossos trabalhos, nas nossas palestras, dizemos nós no sentido geral, não devemos dar opiniões pessoais, né? Não devemos dar opiniões pessoais, não devemos trazer contexto sem dizermos aonde está aquela colocação, porque existe essa concordância que é preciso que a gente seja fiel a isso. Então, ainda dentro da concordância doutrinária, Kardec diz que a única garantia segura dos espíritos, no ensino dos espíritos, está nessa concordância das revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns. Estranhos, não se conheciam uns aos outros, né, em diversos lugares. Kardec se utiliza de comunicações recebidas naquela época em mais de 1.000 centros, em diferentes locais do orbe, né, onde esses médiuns respondiam perguntas através dos espíritos. É lógico que ele analisava uma a uma, não tínhamos internet, não tínhamos copiar e colar, não tínhamos pesquisa como nós temos hoje. Imagina, por isso que nós dizemos que é um trabalho hercúleo. Imagina esse homem, ele conhece a doutrina espírita aos 53 anos de idade. Ele desencarna, acho que no 67, né? Mais ou menos 10 anos. 67, mais ou menos 10 anos, ele trabalhou nessa estrutura. Olha que trabalho! Sem internet, sem... Naquela época, os recursos eram caneta mesmo. A caneta tinteiro, né, que molhava ali na tinta para escrever. A luz de lamparina, né? Então, um trabalho assim que a gente tem que ter um respeito, um amor muito grande, né, por esse homem que dedicou a sua vida. Então, nessas comunicações, ele escolhia, por exemplo, várias questões com a mesma pergunta, dizendo ali outras palavras. Então, ele checava dentro daquele contexto, analisava, tirava uma que estava dentro daquela naturalmente, que ele queria, e ele registrava essas questões, né? E assim ele formou o Livro dos Espíritos. Então, esse trabalho, né, essa concordância de respostas, estabelece a autoridade necessária à doutrina. Aí ele diz que, por si só, elimina todas as teses que não suportem as provas da concordância e da universalidade dos espíritos. Então, se não estiver dentro daquele contexto, ela não estará apta para ser entendida como corpo de doutrina, né? E por que ela é contínua e progressiva? Vocês já experimentaram pegar assim qualquer um tema da mídia, um tema da atualidade, pegar e procurar no Livro dos Espíritos? É claro que a gente não vai achar com aquele nome às vezes, né? Mas a gente vai achar lá. A gente vai achar todas as respostas. Então, a doutrina espírita, ela é atual, ela acompanha todo o progresso. Hoje, 2023, as respostas foram dadas em 1857 do Livro dos Espíritos, né? Então, a gente vai ver ali, quando a gente encontra as respostas e lê, e entende, a gente vai ver, gente, isso aqui parece que foi escrito ontem, né? Porque tem toda uma coerência atual. Então, isso acontece, é lógico que acontece nas outras obras, né? A gente está citando o Livro dos Espíritos por conta das perguntas e das respostas. Mas em A Gênese, no Céu e Inferno, nós vamos encontrar também essa atualidade das questões. Então, Kardec diz, caminhando, ele está falando lá na Gênese,
Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Nós, às vezes, escutamos isso. Kardec está ultrapassado. Nós é que não estamos atualizados quando nós dizemos isso. Nós é que não estamos estudando. Nós é que estamos passando a vista por cima sem estarmos ali aprofundando os nossos conhecimentos. Porque à medida que nós vamos aprofundando, por isso que nós falamos do ESG, porque o ESG, ele é uma atividade muito importante, né, para a gente estudar. É um local onde nós podemos fazer perguntas, né, onde nós podemos acompanhar as pesquisas que são feitas e entender com profundidade. A leitura, né, das obras básicas, leituras subsidiárias, que vem através de André Luiz, hoje trazendo todo o contexto do mundo espiritual, desnudando para nós toda uma vivência que Kardec trouxe, mas de uma forma mais dentro de uma linguagem. Ele não trouxe o exemplo. André Luiz traz o exemplo, né, a vivência daqueles espíritos que partilham, que vêm contar a sua história. Mas é uma prova grandiosa da comunicabilidade, né? Então, a gente tem toda essa abrangência que a gente pode nos debruçarmos 15 minutos, 20 minutos, né, por dia, para nós estarmos buscando conhecimentos maiores. Então, ele diz, né, que ele não está ultrapassado jamais. Por quê? Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro, né, se chega a ciência e diz, aponta um erro, e é comprovado que ali está em erro, ali ocorre um erro, vai acontecer uma mudança, uma modificação, né? Ele modificaria nesse ponto, ele se modificaria, né? Os próprios espíritos iriam aconselhar isso. A gente sabe, por exemplo, que o Livro dos Espíritos teve várias revisões, né? Onde os espíritos apontavam o erro, onde mandavam ir lá rever aquelas questões. Tudo isso foi trabalho de Kardec, né? Através dessa missão que ele abraçou. E se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Porque o espiritismo, ele não é contra a ciência. Pelo contrário, a ciência é uma alavanca poderosa que, junto do espiritismo, vai deslumbrar muitas questões, né? Vai trazer para nós muito mais confirmações. Aquilo que foi dito por ele. A gente abre os livros de André Luiz, tem ali questões que André Luiz está falando lá em 1949 e que agora nós estamos vendo, né? Quando ele fala, por exemplo, da epífise, né? Ele fala ali da epífise, aquela época que ele estudou, que ele viu lá, ninguém se falava nisso. Há poucos anos, parece que tem uns 10, 12 anos, que ela está sendo estudada. Agora, desnudada esse conhecimento através dos interessados, das pesquisas, né? Então, isso é muito bom nós sabermos todo esse contexto. E a racionalidade da fé, né? Kardec fala, né, sobre a questão daquela fala que eu coloquei aqui, e que está ali no início do Evangelho. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, uma fé inabalável porque ela está calcada onde? Na razão. Então, ele diz que a fé espírita, as certezas que o espiritismo nos traz a todos, os que se dedicam ao seu estudo sério, que nós falamos, né? Aquele que só passa a vista não vai chegar a essas conclusões, né? Mas aquele que se dedica ao estudo sério, ele traz realmente uma fé inabalável, porque a fé inabalável ela está calcada na razão. Então, não é que eu ouvi dizer, eu sei que é assim. Eu não acredito na reencarnação. Eu sei que a reencarnação existe, né? Então, são esses valores que nós vamos tendo a certeza. E isso é uma fé raciocinada. A gente pode comprovar por que ela acredita na reencarnação. Que alguns ainda não acreditam, né? Mas tudo tem o seu tempo.
E ele ainda diz que, sendo uma doutrina de livre pensamento, de livre análise, né, de livre estudo, você não precisa ser espírita para você estudar a doutrina espírita. Você pode ter qualquer religião, budista, católico, protestante, qualquer religião, desde que você aceite esses conceitos, você pode estudar, né? Pode encarar todas as provas que a racionalidade desapaixonada, livre, né, da paixão, daquele entusiasmo, impuseram. E isso fortalece a doutrina. Pois não há compromisso com o erro, né, com o equívoco. E caso haja uma inverdade, né, alguma inverdade seja descoberta, imediatamente será descartada. Então, essa é a fé, quando nós temos ela raciocinada. Nós encontramos um erro numa obra, a gente vai entender que ali está, aquilo ali está. Não precisamos ser PhD em nada, nós vamos encontrar e vamos, não, isso aí não está no contexto das obras kardecianas, né? Então, essa é a fé raciocinada. E aí, Kardec fala nesse contexto de um acontecimento muito marcante, né? Que foi o Auto de Fé de Barcelona, onde aquele bispo manda queimar todos os livros. Então, é feito ali, quem viu o filme de Allan Kardec, o último filme, tem esse episódio, né? Aliás, o último filme foi muito bom, né? Não sei se vocês viram. Mas mostra o Kardec assim, bem humano, né? Bem esse trabalhador, esse homem inspirado que se dedicou a essa tarefa. Então, ele manda queimar todos os livros, inclusive os livros do próprio Kardec, que ele era educador, né? O Vivaí, ele usava esse nome, ele era um grande educador, tinha várias obras, então ele manda queimar tudo, né? E aí, ele queima com a intenção de quê? De que fosse tudo destruído. E aí, Kardec dá uma resposta para ele, né, nesse próprio capítulo que nós estamos falando. Ele diz: um homem pode ser enganado, pode enganar a si mesmo. Já não é assim, não será assim, quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Então, como é que ele vai queimar os livros e vai destruir as ideias de todo mundo, de todas as pessoas, de todos os espíritos que fizeram parte dessas verdades, né? E ele dá uma resposta, né? Que ele fala isso no filme. Ora, ainda que se queimasse todos os livros, nem por isso a fonte da doutrina deixaria de conservar-se menos indesgotável. Por quê? Porque a fonte vem dos espíritos, né? A fonte é a origem divina. E ele ainda diz, né? Pode-se fazer que desapareça um homem, mas não pode fazer com que desapareça uma comunidade, uma coletividade, né? Pode queimar os livros, mas não podem queimar os espíritos. Então, isso é muito comovedor, porque a gente vê aí a dedicação desse homem, o amor desse homem à tarefa que Jesus convidou, né? Para que ele assumisse ali. E aí nós colocamos aqui o Pentateuco kardeciano, o Pentateuco espírita, como nós falamos, né? De uma forma ou de outra, kardeciano, porque foi ele que trouxe, foi ele que codificou, ele não é o dono da doutrina espírita, acabamos de dizer que a doutrina espírita não tem isso, né? Mas ele foi o instrumento. Então, o primeiro foi o Livro dos Espíritos, em 1857, depois veio o Evangelho, aqui está dando reflexo, quase não dá para a gente ver. Depois veio o Livro dos Médiuns, em 1861, depois o Evangelho, né? Depois o Céu e o Inferno, e o último foi a Gênese. Os outros livros, tipo Revista Espírita, Obras Póstumas, eles não são considerados, apesar de serem maravilhosos, não são considerados o Pentateuco. Então, são só essas 5 obras. Obras póstumas veio depois da sua desencarnação, né? Quando Gabi autoriza a publicar aqueles artigos.
E então, são só esses livros. Então, é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos ali nas obras codificadas por Kardec. Então, meus amigos, o Espiritismo, a gente viu lá no início, né, que Jesus veio anunciar esse Consolador. O Espiritismo é esse Consolador prometido por Jesus. E ele veio, isso também é palavras ainda de Kardec, ele veio na forma de doutrina para que ela fosse imperecível, mas ao mesmo tempo transformadora. Porque esse é o propósito, o objetivo da doutrina espírita, né? Transformar o coração do homem, para que nós possamos nos tornarmos melhores seres humanos. E esse é o objetivo da nossa encarnação, da minha, da sua, de todos nós, nos tornarmos melhores a cada dia. Então, Kardec diz também lá na Gênesis que quis Deus que fosse assim, para que o edifício, que ele fala nesse edifício dos prolegômenos, né, pudesse se erguer mais rapidamente. Então, o Espiritismo, a gente viu aí nesse pequeno momento de conversa, que ele realizou, ele realiza, né, a proposta do Cristo. Da forma que Jesus elaborou o seu projeto, o Espiritismo veio, através dos Espíritos e de Kardec, fazendo todo esse passo a passo, de acordo com o propósito, de acordo com a idealização de Jesus, que foi ele que nos prometeu, né? Então, não é uma doutrina, a gente pode concluir dizendo que não é uma doutrina individual, não é Kardec. Essa coisa, às vezes, a gente fala, né, para alguém que é leigo, para alguém que não entende, a gente fala, qual a sua religião? Eu sou kardecista. Mas a gente fala de brincadeira, porque isso não existe, né? Kardecismo não existe. Nós somos espíritas. Kardec não criou nenhum, ele criou sim o termo espiritismo, né? Espiritista, mas a doutrina é dos espíritos, né? Então, é uma doutrina sem uma concepção humana, ninguém pode dizer que foi ele que trouxe, né? Como a gente falou agora em relação ao próprio Kardec. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino que preside o Espírito de verdade, que a gente constata que é o próprio Jesus, né, diante das suas palavras. E nada ele suprimiu, ele nada suprime do Evangelho, porque o próprio Kardec coloca ali numa organização que ele faz no Evangelho, trazendo toda a moral do Cristo, né, para que nós pudéssemos analisar. É claro que ele não traz todas as passagens, mas ele traz as principais, onde ele mostra para nós a forma que Jesus atuou na sua caminhada, quando ele esteve conosco, moralmente, né, ensinando, exemplificando, fazendo tudo aquilo que ele pregava nas suas elucidações. E nós vamos terminar. Vocês devem ter estudado ali o prefácio, né, que se a gente está na introdução já passou logo o prefácio, e nós gostamos muito daquele trechinho ali, que é os Espíritos do Senhor. E nós vamos terminar com ele, onde Kardec coloca ali, né, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, desde aquele momento lá, né, quando ele se reúne no sol, com todos aqueles que estavam envolvidos nesse grande projeto, e ele diz: espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos céus. E nós acrescentamos, daqueles que querem enxergar. Né? E que possamos nós usufruir desse manancial de conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, sempre que nos debruçarmos em uma obra, lembrarmos do amor que esse homem dedicou e nos envolvermos nessas luzes, né, que vem trazer uma proposta de renovação a cada coração. Muita paz.
Obrigada, Thelma, pelo estudo dessa tarde e pensar também em todas as dificuldades que ele teve e não esmoreceu em nenhum momento, né? E é que a gente peça a Deus para ter essa força também, para não esmorecer nos nossos momentos difíceis. E quando não vou hoje porque está chovendo, não vou hoje porque está muito calor, não vou hoje porque o sol está forte. Né? Nós temos isso, né? Então, convidando os médiuns para ficarem em paz e para se prepararem. Todo mundo tem dever de casa, né? Leu o capítulo 6. Então, mais uma vez, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos. Mais uma vez, vamos visualizar a figura de Jesus, irradiando suas bênçãos do alto, que possamos usufruir de todos esses fluidos que neste momento se esparramam sobre todos nós. Vamos agradecer a Thelma que fez o estudo, vamos agradecer aos mentores da casa, vamos agradecer essa equipe espiritual aqui presente, que já começou o trabalho de paz enquanto assistimos a palestra. Mais uma vez, pedimos a Jesus que possamos fortificar esses conhecimentos para nos tornarmos melhores, para evoluirmos em nossa caminhada, para ver um pouquinho de luz lá no final do túnel, onde vamos conseguir aquela felicidade que todos almejam aqui na Terra. Pedimos a Jesus, pedimos ao Pai Eterno, pedimos aos patronos da casa, para que fiquem conosco, agora e sempre. Graças a Deus.